Palavra e Viola. Olá, seja muito bem-vindo ao Palavra e Viola, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Estamos de volta aqui na telinha da IPP-TV com mais uma edição inédita do nosso programa, trazendo para você louvor com viola caipira e a Palavra de Deus. Daqui a pouquinho tem o nosso irmão Ricardo Albuquerque, com o seu devocional Meu Porto Seguro. É muito especial, fique aqui com a gente. Mas antes, a gente começa louvando a Deus com um hino tradicional. Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e vales, o sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares. Todo o universo vem pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pleno perdão tu dás, paz, segurança, em cada momento guias, Senhor, e no porvir, ó, que doce esperança, desfrutarei do teu favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Começamos o nosso dia cantando a fidelidade de Deus por meio desse hino tão tradicional e bonito do nosso cancioneiro. E o Palavra e Viola continua com o devocional Meu Porto Seguro. É com você, Ricardo Albuquerque. Olá, queridos irmãos, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui hoje, mais um dia, para fazermos o nosso devocional. Hoje, ao final das meditações da semana, eu quero propor aos irmãos a seguinte meditação: tradição versus evangelho. São valores que muitas vezes se opõem. E para fazermos a meditação
deste tema proposto, eu convido para que façamos a leitura juntos da Palavra de Deus, segundo o relato de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 15. Nós vamos ler os versos 12 até o 14. É uma fala de Jesus. Os discípulos se aproximam de Jesus e dizem: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Quando Jesus confronta os fariseus e os escribas a respeito do que ele chamou de a tradição dos anciães, ele tocava em um dos pontos mais sensíveis da religião daquele tempo: a tendência de colocar normas humanas no mesmo nível ou até acima da palavra de Deus. Os líderes religiosos criticavam os discípulos por comerem, por exemplo, sem realizar as lavagens rituais prescritas numa tradição oral que eles tinham, ou seja, comer sem lavar as mãos. Essa prática não estava na lei de Moisés, mas fazia parte de um conjunto de regras acumuladas ao longo dos séculos, chamadas de tradição dos anciães, que buscavam complementar a lei de Moisés com interpretações pessoais, tópicos e acréscimos à lei de Deus. Quando os evangelhos falam de tradição dos anciães, isso é preciso explicar, isso não se tratava de um livro escrito, mas era um conjunto de regras orais que os mestres judeus transmitiam de geração em geração. Essas tradições, elas eram orais, repito, e eram passadas de pais para filhos. Elas acrescentavam normas de pureza, rituais de lavagem, costumes sobre alimentação, observância do sábado, tudo como a justificativa de que tinha um objetivo, de evitar que o povo transgredisse a lei escrita, ou a lei de Moisés. Eles acabavam considerando com isso que a lei era, por si, insuficiente para instruir. Na época de Jesus, essas tradições, então, eram ensinadas nas sinagogas, nas escolas dos rabinos. Não havia, até então, um documento oficial que reunisse todas elas. O que Jesus critica é justamente o fato de que, em muitos casos, aquelas tradições humanas estavam sendo colocadas acima até da própria palavra de Deus, chegando até a anular mandamentos claros da lei de Moisés, mandamentos claros do Torá, como o mandamento de honrar pai e mãe. Somente depois da destruição do templo em Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, os rabinos começaram a se preocupar em preservar por escrito esse corpo de tradições orais. O resultado foi o que eles chamam de Mishnah, que foi compilada por volta do ano 200 depois de Cristo, se não me falha a memória, que organizou e sistematizou estas tradições. Mais tarde, a Mishnah recebeu comentários
formando o Talmud, concluído entre os séculos 4 e 6 depois de Cristo. Jesus então responde de forma contundente, citando o profeta Isaías, dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Vejam, queridos, o problema não era simplesmente a tradição em si, mas quando ela se tornava um substituto da obediência a Deus. O próprio Jesus dá o exemplo do que ele chama de Corban, alguém que declarava os seus bens como oferta a Deus para escapar da obrigação da lei de sustentar os pais, anulando assim o mandamento divino de honrar pai e mãe, que é o mandamento com promessa. Ou seja, uma tradição humana estava sendo usada para invalidar ou substituir a própria lei de Deus. Isso era e continua sendo grave. Do ponto de vista teológico, esse episódio ele revela a diferença fundamental entre tradições humanas e o Evangelho. As tradições existem? Existem. Tem valor pedagógico? Tem valor cultural? Obviamente que sim, mas elas não podem ocupar o lugar da revelação divina. E nós sabemos que o Evangelho, que as Escrituras são chamadas de a revelação especial de Deus para o homem. O Evangelho, ele não é um conjunto de ritos externos. É muito mais do que isso. O Evangelho é a boa notícia do que Deus olha para o coração e transforma o interior do ser humano. O Evangelho não é um conjunto de regras do que pode, do que não pode. Vejam que Jesus ensinava que a verdadeira impureza não era aquela que entrava pela boca do homem, mas daquilo que saía do coração dele. Jesus dizia: é do coração do homem que brota, que nasce inveja, orgulho, adultério, homicídio, blasfêmia. Assim, Jesus desloca o eixo da espiritualidade da aparência externa para a realidade interior. Em termos práticos, a lição é clara. Quando a tradição ela serve ao Evangelho, ela é útil. Mas quando ela obscurece o Evangelho, ou ela se sobrepõe ao que o Evangelho estabelece, ela se torna idolatria. A igreja, ela pode ter costumes, liturgias, práticas herdadas de irmãos mais antigos, mas nenhuma delas pode substituir a centralidade de Cristo e da sua palavra. Ou seja, uma tradição não pode constituir um conceito de pecado que a lei de Deus não fez. Esse perigo do farisaísmo continua atual. Por quê? Transformar a fé em formalismo é um risco que nós corremos. Medir a espiritualidade do próximo com base em ritos é esquecer-se do Evangelho, que é vida nova no Espírito. A igreja, então, deve sempre se perguntar se ela está pregando o Evangelho genuíno de Jesus ou apenas repetindo tradições humanas. Por quê? Quando a tradição escurece a pregação do Evangelho e a glória de Cristo, ela deixa de ser uma tradição viva
e se torna um obstáculo ao Evangelho. Notem, e eu repito, o Evangelho não é uma tradição a ser preservada. Não estamos falando de tradição, mas é uma palavra viva. Jesus é o Verbo encarnado e que habita entre nós. E como palavra viva precisa ser internalizada e obedecida. Quando a igreja se apega mais aos formatos do que às tradições, do que a Cristo, olha, é muito forte o que eu vou dizer, ela trai a sua missão. Paulo dizia, se outra pessoa, se um anjo ou se eu mesmo anunciar um outro evangelho diferente deste que está aqui escrito, seja ele anátema ou seja ele maldito. Portanto, o confronto de Jesus com a tradição dos anciães não foi apenas uma disputa cultural, não, mas foi uma afirmação teológica decisiva. A autoridade suprema de fé e prática pertence à palavra de Deus e ao Evangelho de Cristo e não às tradições humanas. O coração convertido de um crente vale muito mais do que mãos lavadas. A obediência amorosa a Deus de um cristão vale muito mais do que qualquer ritual ou do que qualquer liturgia. Falando disso, eu oro e peço que a glória de Jesus cresça na tua vida. Jesus termina este diálogo dizendo: são estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Que sejamos lavados de toda contaminação legalista, ritual, e que sejamos influenciados pelo Evangelho da graça de Jesus, que é chamado de o poder de Deus para a salvação. E uma das possíveis variantes para a palavra Evangelho é dinamite. Eu termino dizendo e concluindo que então o Evangelho de Jesus é muito mais do que um conglomerado de tópicos normativos. Não. O Evangelho de Jesus é dinamite, é poderoso, poderoso para mudar, poderoso para te influenciar, e que sejamos hoje influenciados por este Evangelho Salvador. Deus te abençoe. Obrigado, meu querido irmão Ricardo Albuquerque, pelo seu devocional. Meu Porto Seguro abençoa muito a nossa vida. Agora é hora do eco musical. Você já percebeu que algumas guitarras têm um corpo oco e outras maciço? Você já percebeu essa diferença? Hoje, então, nós vamos entender o porquê disso e quais são as características de cada uma. Você já reparou que algumas guitarras têm um som mais encorpado, enquanto outras são bem mais secas e diretas? A diferença está no corpo da guitarra. Existem 3 principais tipos: a guitarra sólida, a semiacústica e a acústica elétrica. As sólidas, como a famosa Fender Stratocaster, têm o corpo maciço. Isso evita microfonia e dá um som mais limpo, muito usado no rock e no pop. Já as semiacústicas, como as Gibson, têm o corpo oco ou parcialmente oco, e são preferidas no jazz, blues e até na música cristã, pois têm um som mais quente e mais suave. A estrutura da guitarra pode até mudar, mas isso não quer dizer que uma é pior que a outra. Ela só revela, então, características e timbres diferentes. Assim como na igreja, uns são baixos, outros agudos,
uns discretos e outros marcantes, mas todos fazem parte da harmonia que Deus está compondo. É isso aí, que bonita analogia, texto escrito pela nossa produtora Beatriz Penalva, que mostrou para a gente hoje, por meio deste quadro, as diferenças das guitarras. Então agora você, quando chegar no culto aí na sua igreja, você dá uma olhadinha e pergunta para o guitarrista, que guitarra que é essa, viu? Agora você já sabe a diferença do timbre e também das características dela. A palavra viola trazendo para você conhecimentos gerais também. Muito bom! Agora no nosso programa, as digitais de Deus. Você também pode enviar uma imagem bonita que tirou com a câmera do seu celular aqui para o nosso quadro. O telefone é o 19 99702 8992. Está passando aqui embaixo na sua tela. Já cadastra, pois esse é o número oficial do Palavra e Viola. Combinado? Eu aguardo a sua foto, a sua participação. Fique ligado nos lançamentos da editora Ezion. Anônimas, mulheres que, embora pouco lembradas nas páginas da Bíblia, foram fundamentais nos planos de Deus. Com uma abordagem profundamente bíblica e aplicações práticas para o dia a dia, essa obra revela uma verdade transformadora. O verdadeiro valor não está na fama ou na visibilidade, mas em viver para a glória de Deus. Se você busca inspiração, encorajamento e uma nova perspectiva sobre o propósito divino, Anônimas é uma ótima indicação. Deixe-se surpreender por vidas que, mesmo nos bastidores, brilharam no centro da vontade do Pai. Venha até a livraria Ezion, na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, ou acesse o site www.editoraezion.com.br e compre agora mesmo Anônimas, mulheres sem nome que marcaram a história da redenção. Ezion, a sua editora missionária. Acessando www.editoraezion.com.br, você vai ter acesso a todo o compêndio dos livros da editora. E lá na opção do cupom, você pode colocar Vitor Quevedo 10 e você vai ter 10% de desconto no seu carrinho de compras no site da editora. Não perca, acesse agora mesmo. Agora chegou o momento de uma prosa com Deus. Mateus capítulo 28, versículos 16 a 20, a grande comissão. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Este último versículo talvez seja o mais conhecido e mais falado e lembrado nos momentos de crise da nossa vida. Como é bom saber que Jesus está conosco. Mas Ele está conosco por um fato essencial da nossa teologia. É que Jesus ressuscitou. É que Jesus está vivo. Meus queridos irmãos, o fato de Jesus estar vivo também é um motivo e motivação para pregarmos a sua palavra, que é viva como Ele é. Pois bem, toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Isso quer dizer que Jesus tem toda a autoridade para convencer o homem do pecado, pela ação do Espírito Santo. Portanto, sabendo que Ele está vivo, porque ressuscitou,
e que Ele tem autoridade sobre todas as coisas, Ele nos dá uma comissão. Vão e façam discípulos de todas as nações, ou seja, de todos os povos. Tem filhos de Deus, Jesus está dizendo isso indiretamente, que tem filhos de Deus espalhados por todos os povos da terra. O Evangelho chegará e convencerá o homem do seu pecado e o transformará a sua vida. Mas não somente pregando, mas batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, o batismo, que é o selo do povo da aliança, também deve ser ministrado sobre a vida dos crentes. É algo muito importante. Se você vai a uma igreja, até mesmo já foi batizado quando criança, no caso das igrejas presbiterianas, é preciso que você também professe a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Agora, se você é de outra denominação e está nos assistindo, que você possa sim, se já recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, que você possa optar pelo batismo. A marca que nós somos, povo de Deus, tendo a certeza, meus irmãos, que Ele está conosco todos os dias até o fim dos tempos. Jesus está vivo, Jesus está operando, Jesus não está aguardando nada, Jesus não está esperando a minha ou a sua atitude. Ele está indo por meio de todos nós, está nos fazendo coparticipantes dessa obra, para que o nome dele seja glorificado. Agora chegou o momento de você saber as notícias que vêm diretamente do campo missionário. Mesmo ainda em fase final de acabamento, o templo em Marisópolis já se tornou ponto de encontro e fé para a comunidade local. As celebrações e atividades têm reunido famílias que buscam crescer espiritualmente e fortalecer os laços cristãos. Queremos agradecer a Junta de Missões de Pinheiros, por essa parceria agora para 2026 com a congregação aqui de Marisópolis, Esperamos que nessa nova parceria também a gente possa concluir o trabalho aqui da construção e brevemente, para a glória de Deus, ver mais uma congregação de Souza sendo transformada e emancipada em igreja. À frente do trabalho está o pastor Vitor Lins, um jovem plantador que tem dedicado a sua vida à expansão do reino de Deus no sertão. O projeto missionário recebe o apoio direto do programa 105 Brasil, que viabiliza recursos e sustento para novas frentes missionárias. Nós queremos, nessa oportunidade, agradecer especialmente à Junta Missionária de Pinheiros pela parceria conosco nesses 5 anos de plantação. Ajudou-nos desde a aquisição do nosso terreno, ainda quando pertencíamos ao projeto Rumo ao Sertão, e agora, como congregação ligada à Igreja Presbiteriana de Souza, também nos apoiará para o ano de 2026. O trabalho aqui em Marisópolis tem caminhado, com a graça de Deus. Nós temos agora vivido um novo tempo, já que estamos agora no novo templo, e temos recebido muitos visitantes em nossos cultos, temos realizado escola bíblica com as crianças, estudo bíblico com as mulheres, assim como outras atividades. Nós oramos e agradecemos pela parceria da Junta Missionária de Pinheiros, pois acreditamos que ela é muito importante agora na consolidação desse trabalho. A jornada reforça o compromisso da JMP com o chamado missionário e mostra, na prática, o impacto da contribuição dos mantenedores. Cada oferta e cada oração tem sido fundamental para que novas igrejas sejam plantadas e vidas transformadas em todo o país. A Junta Missionária de Pinheiros já ajudou no passado, quando ela pertencia ao projeto Rumo ao Sertão, liderado pelo pastor Marcos Severo, mas agora a congregação passa a jurisdição da Igreja Presbiteriana de Souza. E nós, como Junta Missionária de Pinheiros, vamos estar participando da parceria também da manutenção do campo em 2026. Então peço as orações de vocês pela Igreja de Souza,
pelo missionário plantador, pela construção términa. Vocês estão vendo que o templo já está em funcionamento, saiu do aluguel, e tudo isso graças a todos que estão envolvidos nessa importante parceria. Então, entre em contato, faça sua contribuição, oferte, ore e divulgue o trabalho que está sendo realizado, e logo em breve teremos mais uma igreja organizada no estado da Paraíba para a glória do Senhor e para a expansão do Evangelho. Só coisa boa da parte de Deus. Você acabou de ver as notícias que chegaram diretamente do campo missionário, a atuação da JMP no Brasil e no mundo, pregando a palavra de Deus. Bia, estamos de volta aqui. Estamos de volta e acabando o programa. Boa. Esse programa a gente ficou sabendo qual é o instrumento mais antigo do mundo. É a Você flauta. sabia qual que... Ah, É. eu sabia que era flauta. Eu acabei de ver a matéria, mas eu confesso a você que eu já tinha visto isso em algum lugar. Que Não era me lembro flauta. onde. É. Sim. E muito curioso, porque a matéria falou que foi feita com ossos, né? Que é exatamente no meio do osso, se você limpar tudo lá, vira um canudinho. Com os furinhos. Uns furinhos eles fazem, assopra. Olha que coisa doida. Muitos tipos de flauta. Tem um amigo meu, pastor Darli Tomé, de Mamborê, no Paraná. Ele coleciona flauta. Tem mais de 30 tipos de flauta. É mesmo? Nossa, tem flauta da Índia, da China, tudo quanto é lugar. Vou pedir para ele mandar umas fotos pra gente. Caramba, eu quero ver. É boa. Tem Depois a grande, gente mostra pro pessoal. tem pequeno, tem pequenininha assim, ó, e fininha, tem Olha, grandona. E todos com sons diferentes. Tudo, né? Porque aí umas são mais agudas, outras mais graves, tudo mais. Tem uma flauta, inclusive, que imita um sax. É mesmo? Uma versão nova, acho que da Yamaha. Olha aí, fica a indicação para você. Boa, boa. Tem bastante tipo de instrumentos. Você pode acompanhar o nosso programa sempre, todos os sábados às 7h30 da manhã, com a estreia exclusiva aqui na IPP-TV. Mas também tem reprises durante toda a programação. Você que gosta dos louvores ao som da viola caipira, @VitorQuevedo no Instagram, você segue o nosso trabalho, e no YouTube Vitor Quevedo TV. Você gosta de teologia e uns comentários legais, segue a Bia Penalva lá no Instagram. Qual que é o seu ID? Ó. Beatriz.penalva. Boa, bênção demais. Vamos cantar? Vamos cantar. Para encerrar o nosso programa, então, e agradecer o carinho da audiência de todos os nossos irmãos ligados aí pelo Brasil. Vamos lá? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos.
profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Deus toda a honra e toda a glória. Assim a gente despede de mais uma edição do Palavra e Viola. Obrigado, Bia. Eu que agradeço novamente. Tamo junto, Tamo viu? junto. Até a próxima edição. Jesus te abençoe. Tchau, tchau. Palavra e Viola.